Quero desejar a todos os que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata que nós estamos aqui para apresentar para você. Este programa, ele transmite sempre estudos bíblicos do interesse de todos aqueles que desejam ter uma experiência de um conhecimento a mais de Deus. E se for esse o seu desejo de ter um verdadeiro conhecimento de Deus, eu te convido a estar comigo atento a este estudo até o final, porque eu tenho certeza de que ele vai despertar seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos dando hoje continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, nós estamos transmitindo neste estudo mais uma revelação de Jesus na Bíblia, e desta vez com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Nosso objetivo principal com este estudo é levar todos a conhecer o Senhor Jesus por meio da forma como Deus guiou o povo da velha aliança pelo deserto, desde o Egito até chegar à terra prometida. Em outras palavras, veremos como Deus nos guia nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo, até aquele dia em que tomaremos posse da Canaã celestial. Neste estudo, nós vamos ver como cada fato relacionado com a caminhada de Deus com o seu povo da velha aliança ou da antiga aliança, eles eram os filhos de Jacó ou filhos de Israel. Isso nos remete ao cumprimento do seu propósito de caminhar também com o seu povo, o povo de Deus, da nova aliança, que são os chamados filhos de Abraão pela fé, ou seja, a igreja fiel de Jesus neste mundo. Portanto, com este estudo, nós continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, sabendo que por meio dele, Jesus, o chamado Deus conosco, Emanuel, ele caminha também com a sua igreja amada até a consumação dos séculos. Os textos bíblicos que nós vamos citar a seguir, eles confirmam as expressões usadas até aqui. Por exemplo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 7, está escrito assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, a Bíblia diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também a outra citação vemos em Mateus capítulo 28, verso 20, quando Jesus disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste primeiro episódio falaremos sobre o tema da saída do Egito até ao Mar Vermelho. Então vamos começar pela leitura de um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 78, versos 52 e 53, que diz assim: mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Nosso enfoque hoje será exclusivamente descobrir a pessoa do Senhor Jesus no plano de Deus de caminhar com o seu povo. Povo esse oriundo das promessas feitas por Deus aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós veremos agora então que existe um perfeito paralelo entre a forma como Deus usou para caminhar com o seu povo da antiga aliança no Velho Testamento, comparada com a forma usada por Deus para caminhar com o povo da nova aliança, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja é composta por aqueles que pertencem a todas as nações, também chamadas essas nações de nações gentílicas. Deus usou Moisés como um líder para conduzir o seu povo sob o governo e a direção de Deus. Da mesma forma, a Igreja Fiel de Jesus, ela é conduzida sob o governo e a direção do Espírito Santo que Jesus enviou para habitar no meio da sua igreja. Neste estudo hoje, nós vamos tomar conhecimento passo a passo
da forma como Deus guiou o seu povo na caminhada desde a saída do Egito até atravessarem o Mar Vermelho. E a partir dali, uma nova etapa da caminhada de Deus com o seu povo o levaria até ao Monte Sinai. Foi exatamente no Monte Sinai, ou Horebe, que Deus se manifestou a Moisés para lhe fazer promessas e mostrar para Moisés a forma como Deus desejou libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Naquela promessa, Deus garantiu a Moisés que, após libertá-los, iria conduzi-los à terra prometida. Foi assim que Deus disse: "E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel." O livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, registra esta passagem. Deus vai escolher um libertador para retirar o seu povo do cativeiro do Egito e depois conduzir este povo pelo deserto até a terra prometida, a terra da promessa feita aos patriarcas. Moisés, como o libertador, se constituiu uma figura tipológica perfeita do Senhor Jesus, porque Jesus foi o libertador escolhido por Deus para retirar a sua igreja do cativeiro do pecado e conduzi-la pelo deserto deste mundo até um dia habitar para sempre com ele na eternidade. Deus usou Moisés, homem que Deus escolheu para ser o libertador do seu povo no Egito. E com o cajado de Deus à sua mão, Moisés foi o instrumento nas mãos de Deus para realizar os chamados 10 sinais de Deus no Egito, através das chamadas 10 pragas sobre o Egito. Em cada uma das 10 pragas do Egito, Deus esteve sempre caminhando junto com Moisés e com o seu povo, e até colocou seu irmão Arão para estar ao seu lado, ao lado de Moisés. Todas as águas do Egito se transformaram em sangue. O mau cheiro das rãs mortas tomou conta das casas dos egípcios. A praga dos piolhos foi a prova para os magos do Egito de que foram produzidas pelo dedo de Deus e não pela mão dos seus encantadores, visto que não puderam fazer o mesmo que Moisés fez. A praga das moscas foi a prova de que havia sujeira, havia lixo no Egito. E ali naquele momento, Deus fez uma coisa: Deus separou o seu povo para que não se contaminasse com tamanha presença de moscas em função do mau cheiro e do lixo existente no Egito. Todo o gado do Egito foi dizimado pela pestilência que sobreveio a eles. A praga das saraivas, por exemplo, a saraiva misturada com fogo, destruiu a erva do campo e também os animais do Egito. Depois, a praga dos gafanhotos se encarregou de destruir as lavouras e todo o verde da terra do Egito. A praga das trevas parou o Egito por 3 dias. Ninguém se movia do seu lugar, pois era escuridão espessa. E por fim, a praga da morte dos primogênitos fez cair por terra toda a resistência do faraó quanto à questão de liberar os hebreus do cativeiro. Naquela última noite no Egito, o povo de Deus celebrou a Páscoa, cujo sangue do cordeiro passado nas portas das casas livrou da morte os primogênitos dos israelitas. Hoje, como igreja fiel de Jesus, nós podemos usar esta mesma figura no sentido espiritual, ou seja, podemos passar do sangue do Cordeiro de Deus na porta do nosso coração. Esse ato simbólico equivale a vivermos sob a operação do Espírito Santo, que é a vida que Jesus derramou sobre a igreja quando ele enviou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali no Egito, Moisés fala do tempo que gastariam para percorrer o caminho até a travessia do Mar Vermelho. O texto está escrito em Êxodo capítulo 8, verso 27, quando Moisés fala para Faraó naquele dia:
deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ali sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Agora sim, vamos iniciar então agora o caminho de Deus com o seu povo durante esses 3 primeiros dias de uma longa jornada que ao final dela ela seria de 40 anos pelo deserto até a terra prometida. A saída dos hebreus do caminho do cativeiro ali do Egito, isso mostrou ali a nova fase de um povo que, embora fossem escravos, aquele povo pôde iniciar uma longa caminhada enriquecidos com os despojos que receberam dos egípcios. Muita prata e ouro e cobre, além de pedras preciosas, joias e toda sorte de provimento para iniciarem aquela longa jornada. Até mesmo armas do Egito eles levaram consigo. Esse registro encontramos em Êxodo capítulo 12, verso 18. Assim, o Egito ficou pobre. E o texto em Êxodo capítulo 12, verso 36 registra exatamente assim. E o Senhor deu graça ao povo diante dos olhos dos egípcios, e emprestaram-lhes, e lhes despojaram aos egípcios. Aquela família de Jacó, que chegara ao Egito 430 anos antes, era composta apenas de 70 pessoas, mas agora parte dali do Egito com 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e idosos. Foi assim que partiram da terra de Sucote, e calcula-se cerca de 2 a 3 milhões de pessoas para serem sustentados na caminhada junto com Deus e com seu povo ali pelo deserto até a terra de Canaã. Os textos bíblicos registram essa narrativa. Êxodo capítulo 1, verso 5, por exemplo, diz assim: todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Êxodo capítulo 12, verso 37, diz que assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, causa de 600 mil de pé, somente os varões, sem contar os meninos. Êxodo capítulo 12, verso 40, fala que o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Para trás de si, Moisés e o povo de Deus deixam a nação egípcia, outrora tão cheia de riquezas, mas agora totalmente empobrecida. Rios poluídos, gado, erva verde e lavoura, destruídos pelas pragas que foram lançadas sobre eles. Não tinham mais a mão de obra escrava e gratuita dos hebreus. E, por fim, sepultavam agora os primeiros herdeiros das famílias, inclusive o herdeiro do trono do faraó. Aí pergunta-se então, como fazer para alimentar 2 a 3 milhões de pessoas todos os dias, durante 40 anos, numa caminhada por uma terra desértica, sem uma farta oferta de suprimentos para eles por parte da natureza ali? Outra pergunta, com que alimentá-los e dessedentar a sede deles com toda a escassez de alimentos e água próprios de uma região de deserto? Durante todo o espaço de tempo da jornada pelo deserto, a pergunta é: como ficariam suas vestes e seus calçados? Outra pergunta: como ficariam seus pés ao longo de uma tão longa caminhada por um lugar tão inóspito? Uma grande nação caminhando pelo deserto, sem infraestrutura, sem recursos naturais, como sobreviveria? Quando à noite armavam suas tendas para acampar, como conseguiam organizar habitações para tão grande número de pessoas? Era o tamanho de uma verdadeira grande cidade que se movia pelo deserto, armando suas tendas e desarmando suas habitações. Somente a ação de Deus para realizar um milagre, para sustentar uma tão grande nação por um longo espaço de tempo de 4 décadas.
Todavia, Deus garantiu para Moisés, ainda no Monte Sinai, que os conduziria pelo deserto até a terra prometida, porque esta foi a promessa que Deus fez aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nesta primeira etapa da caminhada, logo após saírem de Sucote, no Egito, em direção a Etã, à entrada do deserto, ali já puderam sentir o que é a presença de um Deus que caminhava com o seu povo. O texto bíblico relata isso dizendo: "E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite." Êxodo capítulo 3, verso 21 e 22 registra esta passagem. Hoje, a Igreja de Cristo pode desfrutar também da mesma forma a gloriosa presença de Deus, caminhando com o seu povo da nova aliança. A sombra acolhedora da presença do Espírito Santo Consolador, nas horas do calor das grandes lutas da vida. Não falta também da parte de Deus a coluna de fogo da operação do Espírito Santo nas horas das noites frias e escuras, para retirar dali todo o medo e alimentar a esperança de que em breve a igreja, chegará à Canaã celestial. Deus não os conduziu pelo deserto, pelo caminho mais perto, que passava pelas terras dos filisteus. Por quê? Para que, porventura, eles vendo ali o povo em guerra contra os filisteus, eles então se arrependessem e se tornassem para o Egito, e quisessem se tornar para o Egito. Ao contrário, Deus os fez rodear pelo caminho mais longo, pelo deserto até o Mar Vermelho. Deus fez isto para mostrar ao seu povo a forma como eles estariam sempre ali separados do Egito e para sempre separados. Na travessia do Mar Vermelho, ali a pés enxutos. Fatos estes estão registrados no livro de Êxodo, capítulo 13, dos versos 17 a 18. Embora tenham deixado para trás um Egito completamente desestruturado, economicamente e socialmente, restava ainda a Faraó a força poderosa e invencível do seu exército. Todavia, uma cuidadosa estratégia foi usada por Deus para dar tempo ao Faraó de se organizar e sair em busca dos hebreus para trazê-los de volta ao Egito. E eles ali acampados diante de Pi-Hairote, entre Migdal e o Mar Vermelho, diante de Baal-Zefon, estavam ali os filhos de Israel e estavam totalmente cercados por todos os lados e à mercê de um poderoso ataque dos exércitos de Faraó. Êxodo 14, verso 2 registra isso. E de forma notável, Deus então mostra o seu poder ao seu povo. Que forma notável é esta que Deus mostrou com ela o seu poder ao seu povo? Toda aquela estratégia era para manifestar a glória do Senhor nos seus atos gloriosos de justiça. Não só os egípcios, mas todas as nações pelas quais os hebreus iriam passar mais tarde, iriam tomar conhecimento de que um Deus que caminha com o seu povo e ele protege o seu povo contra os seus inimigos. Mesmo 40 anos mais tarde, Raabe, lá em Jericó, iria testemunhar disso, falando ali conforme registrado em Josué, no capítulo 2. O faraó seleciona agora 600 carros de guerra, conduzidos por 600 capitães, juntamente com seus soldados. Diante de tão iminente e destruidor ataque, Moisés clama ao Senhor por um livramento, pois se achavam ali cercados por todos os lados, tendo à frente o obstáculo do Mar Vermelho. Todavia, a resposta do Deus Todo-Poderoso foi esta: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Êxodo capítulo 14, verso 15.
E o mesmo cajado de Deus, com o qual Moisés desceu do Monte Sinai para libertar o povo do cativeiro do Egito, que ele também usou para ferir as águas do Egito, transformando-as em sangue. Agora, Deus manda Moisés usar este mesmo instrumento de pastor de ovelhas para abrir o Mar Vermelho, para que todos pudessem passar ali a pés enxutos. Tiveram tempo suficiente para todos eles atravessarem o Mar Vermelho, porque naquele momento, o texto bíblico diz que o anjo do Senhor, que estava à frente do povo, passou para a retaguarda deles, a fim de impedir a aproximação dos exércitos de Faraó. A nuvem do Senhor era agora escuridão para o campo dos egípcios, a ponto de não chegarem um ao outro dentro daquela escuridão. Todavia, no campo dos hebreus, tudo era dia claro. Agora, 3 motivos levaram o povo a glorificar a Deus pelos seus gloriosos atos de justiça. Primeiro, é que o Mar Vermelho se abriu e Israel passou. Segundo, é que o mar se fechou, destruindo o mais poderoso exército do mundo naqueles dias. E terceiro, é que fechando o Mar Vermelho, o povo de Deus estava agora totalmente separado do cativeiro e pronto para dar início a uma nova etapa na caminhada, não mais escravos, mas agora livres do cativeiro. Após a gloriosa passagem pelo Mar Vermelho, o cântico de Moisés expressa o seu desejo de que Deus pudesse continuar não só caminhando com eles, mas habitando entre eles. E esse cântico diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Êxodo capítulo 15, no versículo 2.
Esse é o mesmo cântico dos que foram libertados ou libertos do cativeiro do pecado, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. As palavras do próprio Senhor Jesus nos garante isso quando ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Libertar o seu povo do cativeiro do Egito sob o pesado jugo de Faraó, bem como abrir o Mar Vermelho para atravessar a pés enxutos, foi a realização dos dois grandes atos de justiça de Deus. Nesta primeira etapa da caminhada de Deus com o seu povo. E agora, eles iniciarão a caminhada pelo deserto para chegar ao terceiro e maior ato de justiça de Deus: acampar diante do Monte Sinai, para ali receber a lei de Deus e o modelo do tabernáculo, o lugar em que Deus não somente caminharia com eles, mas também habitaria entre eles. Assim, nós esperamos que este estudo tenha dado um conhecimento mais profundo sobre a pessoa bendita do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que, quanto mais conhecemos Jesus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais desejamos a sua vinda gloriosa, para nos arrebatar deste mundo e nos levar para viver com Ele a vida eterna. Encerramos aqui este primeiro episódio deste estudo, o qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com seu povo, falando ali sobre o novo tema que é do Mar Vermelho ao Monte Sinai. Aguardamos a sua participação conosco neste próximo episódio e que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Num tempo em que os homens se curvavam diante de deuses silenciosos, um homem ouvia uma voz que ninguém mais ouvia. Chamado para deixar tudo, sua terra, sua família, sua história, e seguir rumo ao desconhecido. A Abraão, a cada passo, um altar, a cada altar, uma promessa e uma fé que atravessaria séculos. 5 reis, 4 impérios, um só povo, mas com eles o Deus Altíssimo. A guerra não foi vencida por espadas, mas por fé. E quando Deus pediu o que ele mais amava, ele não hesitou: Isaque. No Monte Moriá, o céu se calou, mas a providência já esperava entre os arbustos. E então, o plano eterno continuou. Ele ouviu o chamado e respondeu: Eis-me aqui. As jornadas de Abraão, mais do que uma história, um chamado de fé. Em breve.